Boa tarde, Lori. Boa tarde. Lori, a gente estava falando que o que passou, passou, a derrota ficou para trás, ficam apenas as lições, né? Uma dura lição que veio pelo alto, né? Dos 4 gols, 3 de cabeça, não era para acontecer, né? São coisas de início de campeonato que podem ser corrigidas, talvez pelo curto espaço de trabalho ou por característica dos próprios jogadores que estavam dentro de campo. Mas nós tínhamos treinado, trabalhado, cada jogador tinha uma determinação em relação aos jogadores do São Paulo, cada um tinha o seu para marcar, e obviamente que eu acho que, por um lado, foi descuido, e por outro, é claro que a gente não quer usar como desculpa, mas nós tivemos o problema da arbitragem no terceiro gol, e antes ele já tinha até ameaçado, né, o pessoal de dizer que ia botar no cal se empurrasse. Então, aí já intimidou um pouco, e com isso nós perdemos vários lances de bolas altas, e sendo atropelado pelos grandões do São Paulo. Agora, o próximo jogo é contra o 15, o 15 que também enfrentou o Grande na estreia, o Santos, tudo bem, o Santos com um time bem misto, né, para não dizer o time B, e arrancou empate dentro de casa. Preocupa esse time do 15, pelo que demonstrou na primeira partida. Eu queria saber também se você vai manter o seu esquema 3-5-2, se você vai fazer alterações, se já está prevendo isso, algumas mudanças, alterações no time. Olha, nós temos uma equipe que vem aqui, que não vai ser diferente de qualquer jogo que nós teremos no Campeonato Paulista. Todos eles vão ser com dificuldade. Eu disse e conversei muitas vezes sobre esse assunto, de que as dificuldades elas são tanto dentro como fora de casa, por isso que nós temos que ter um time que, quando for jogar no Morumbi, não sinta dificuldade para jogar, tem que fazer aquilo que tem que ser feito dentro de campo, tem que ser feito aquilo que foi treinado, tem que ser feito aquilo que você realmente sabe fazer e não deixar de fazer por questões que você sabe de uma falta de experiência. Então, eu acho que o jogo da quarta-feira ele também é de muita dificuldade, é uma equipe também que deu para ver contra o Santos, que tem jogadores de qualidade, né? E, consequentemente, nós teremos um jogo, olha, vamos dizer, de busca de reabilitação e um jogo perigoso. Lori, boa tarde. Boa tarde. Você colocou o Daniel Rost no lugar do Marquinhos, que se machucou, né? E agora o Daniel Rocha também se machucou. Também. O que você pretende fazer nessa zaga? Vai para o 4-4-2, continua 3-5-2? O que você pretende fazer e quem que você pretende colocar no lugar do Daniel? Nós não temos tempo para fazer coletivo, né? Porque o jogo já é amanhã. Então, nós vamos movimentar a equipe, vamos trabalhar agora, porque eu dependo do departamento médico agora e também dos registros de alguns jogadores, embora as coisas estavam andando bem, parece que amanhã é feriado em São Paulo também, para ajudar, né? Então, muitos jogadores que poderiam, de repente, ter condições para amanhã, já vai dificultar um pouquinho mais. Então, o departamento de registro vai trabalhar bastante para ver o que nós podemos ter na mão e para ver a equipe que nós vamos botar em campo amanhã. Boa tarde, Lori. Como é que o time tem que lidar com essa pressão de vencer o primeiro jogo em casa, diante da torcida, e de reverter, né, aquela imagem ruim deixada na estreia contra o São Paulo? Olha, todos os jogos vão existir as pressões, todos os jogos há necessidade de vitória. Quanto mais jogos você vencer no início e pontos você conquistar, mais rápido você se livra daquilo que é o objetivo da maioria dessas equipes na faixa intermediária, que é o nosso objetivo. Então, normalmente, esse tipo de jogo conta-se como 3 pontos. Então, essa responsabilidade ela vem de fora de campo e nós temos que saber trabalhar com isso. Boa tarde, Lori. Boa tarde. A vitória amanhã, muito mais do que os 3 pontos, é um ganho de moral para o Clássico. E outra coisa, talvez só o Raul você vai poder contar para amanhã? Só o quê? O Raul. Eu não sei o Raul, até está com dificuldades, que eu subi agora aí, né? Está com um pouco de dificuldades. Vamos verificar se houver a possibilidade, vai ajudar muito, porque daí dá para ter uma formação um pouquinho mais adequada com aquilo que nós queremos. E se não der, nós vamos ter que trabalhar de uma outra forma. Então, vamos aguardar para ver. E é claro que um jogo que nem esse seriam 3 pontos muito importantes para a nossa caminhada. Lori, boa tarde. O Botafogo não perde em casa há 10 meses, praticamente. No ano passado, foram 17 jogos, só 2 derrotas no Paulistão. Esse deve ser o segredo para esse ano novamente, apostar no fator casa. O Botafogo tem que se manter no Paulistão, fazendo o seu dever de casa, vencendo em casa? Olha, isso é questão de estatística, né? O nosso co-irmão aí fazia 25 anos que não perdia em casa, né? Acabou perdendo. Então, eu acho que o jogo dentro de casa ele se reveste realmente uma importância muito grande, principalmente quando você conta com o apoio do teu torcedor, que é importante para isso. Porque, normalmente, o comportamento em casa da torcida é sempre em cima do resultado.
E nós esperamos que o nosso torcedor, que tem nos ajudado e acompanhado, né, inclusive nos ajudaram muito aqui dentro no estádio em reparos, né, e nós contamos com ele, que eles fiquem conosco os 90 minutos, porque vai ser um jogo de dificuldades. Lori, boa tarde. Boa tarde. Além do goleiro Márcio, você destaca o trabalho de outro jogador nesse jogo? Olha, eu entendo que é um grupo, né, e dentro do grupo você não tem como individualizar, né? Eu sempre deixo para vocês que fazem análise, né, para dizer e comentar e, enfim, para fazer o trabalho de vocês em cima daquilo que vocês realmente acharem. Então, eu tenho que procurar tratar todos eles, né, no mesmo patamar, justamente para não haver uma diferenciação, porque mas depois sabe como é que é, né? E ciúmes de homem é terrível, sabe? Ori, a última da minha parte, Daniel Hort machucado, não vai para campo, você deve manter o Vinícius, que entrou no lugar dele, o Vinícius que é volante, ou já pensou em alguma outra mudança? Como que você está tentando esquematizar esse time contra o 15? Eu, por exemplo, se você for montar uma equipe num 4-4-2, eu fico com 2 canhotos ali, um para o lado direito e um para o lado esquerdo, fica um pouco mais de dificuldades. Então, eu tenho que pensar numa outra alternativa, né, para ver realmente aquilo que é mais viável para esse jogo, porque aquilo que nós fizemos na pré-temporada, por exemplo, que nós fazíamos várias formações, já nos deu uma ideia daquilo que nós temos dentro do grupo e aquilo que pode ser utilizado. Boa tarde. Boa tarde. Como é possível mudar esse time do Botafogo que se apresentou contra o São Paulo em 2, 3 dias, um treinamento mais forte, mais específico? O que é possível mudar nesse período? E o que você acha que aconteceu de tão diferente da preparação que vinha sendo feita, que pode ser melhorada para amanhã, para quarta-feira? Principalmente o aspecto psicológico, que ele pesa muito dentro do grupo e principalmente numa falta de tempo de treinamento, né? O treinamento ele passa a ser secundário, né? E o psicológico passa a ser o principal. Principalmente quando você esperava uma estreia em termos de futebol, por exemplo, não de resultado, mas sim de futebol, um pouco melhor daquela que nós apresentamos no Morumbi. Então, eu acho que o psicológico ele tem grande influência nesse jogo de quarta-feira. Lori, 2 perguntas rapidinho. Uma questão, antes da viagem para Águas de Lindóia, você dizia que estava muito animado com o grupo, muito feliz com o grupo que foi montado. Esse cenário continua o mesmo ou se tornou temeroso? Não, ele não deu uma resposta. O que aconteceu? Eu não sei se vocês um pouco atrás, bem na época da Copinha, que os meninos estavam jogando, lembra que do primeiro jogo que aconteceu contra o Monte Azul, que eu disse para vocês que a equipe não era tão ruim como naquele jogo, que não iria repetir o mesmo jogo que fez contra o Monte Azul. Eu acho que o profissional aconteceu a mesma coisa lá dentro do Morumbi. É mais ou menos o que nós vimos aquele dia lá em Monte Azul. Eu acho que deu um branco. Alguns jogadores que nós sabíamos que jogam mais do que eles participaram no jogo contra o São Paulo, certo? Eu acho que nós vamos ter um acréscimo nesse jogo. E é claro que nós estamos muito felizes com aquilo que nós conseguimos, nós estamos conseguindo outros jogadores dentro do nosso trabalho, aquilo que nós sempre dissemos a vocês, e o Botafogo tem que pensar no todo. Nós não podemos pensar apenas no primeiro jogo, nós temos que pensar no campeonato e, obviamente, contabilizar as perdas nesse primeiro jogo e partir para uma recuperação.